para nossa análise e planejamento da sexta-feira. Geralmente sexta-feira são poucos jogos, mas essa tá uma sexta diferente, tem muitos jogos para a gente poder analisar, para a gente poder trabalhar. Jogos excelentes, tá? Como PSG e Rennes, muitos favoritos, obviamente, e muitos favoritos mesmo, e inclusive favoritos que podem se complicar. Vou analisar tudo aqui para você detalhadamente, cada um desses jogos. Vou filtrar o que dá para fazer no pré-jogo, o que é melhor levar para o ao vivo. No pré-jogo a gente sempre faz, obviamente, que tem uma maior confiança, que transmite uma maior confiança, e aquilo que a gente vê que provavelmente no ao vivo não vai dar para conseguir pegar, né? Pegar uma boa odds. Então já pega seu cafezinho, dependendo da hora que você está me assistindo, né? Se estiver assistindo também à noite, é melhor não tomar café, é melhor pegar uma água. E vamos começar com as análises aqui. Já curtiu o vídeo, tá? Só deixa logo o like. Vamos lá, começando com os favoritos do dia. Logo de cara nós temos aqui dois super favoritos, né? O Al Hilal vai enfrentar o Al Ittihad, tá? O Al Hilal, cara, tá com um time muito forte em todos os aspectos, em todos os setores, defensivo, meio, ataque, agora com a chegada do Benzema. Inclusive, o Marcos Leonardo, o Darwin Núñez, pelo visto é Darwin Núñez que vai ficar fora, né? Só vai jogar a Champions asiática. O time tá muito forte do Al Hilal, tá? Tá muito forte em todos os aspectos. É o líder do campeonato, mas é um líder que tá com o Al Nassr no cangote, né? Bem próximo aqui. Vai enfrentar um adversário que não é um adversário tão fraco assim, é um adversário até chato, um adversário que até joga bem, que tem bons jogadores também, mas aqui a superioridade é muito grande, jogando dentro de casa, acredito na vitória, tá? É uma vitória que provavelmente não vai dar para aproveitar no ao vivo, porque a odds eu acredito que não vai chegar a 1,50 no ao vivo. Eu acredito que o Al Hilal faz gol antes. Então, ir na vitória do Al Hilal em uma dupla, né? Utilizar também o Al Hilal para fazer 2, 3 cantos, é uma boa. O handicap asiático -1 é uma boa aqui também. Inclusive, dá para fazer até junto com o Galatasaray. No caso do Galatasaray também, que é um super favorito, e a odds também está muito baixa, provavelmente não vai dar para chegar a uma odds mais alta. No caso do Galatasaray, a melhor opção é para o Galatasaray marcar 2 gols, tá? Para o Galatasaray fazer 2 gols e também fazer ali 2, 3 cantos, é uma boa, tá? São dois super favoritos, como eu falei, do dia. Não tem muito o que falar, não tem muito que argumentar aqui, porque é claríssimo esse favoritismo. No caso do Galatasaray, vai enfrentar uma das piores equipes e defesas da Liga Turca e também está com o Fenerbahçe aqui próximo, né? A diferença de 3 pontos, uma diferença bem baixa. O Galatasaray que ainda está disputando a Champions League, então é muito importante criar uma gordurinha agora, vai enfrentar um adversário bem inferior. Então, dois favoritos, dá para fazer para o Galatasaray marcar 2 gols, o Al Hilal para o handicap asiático -1, é uma boa dupla pagando 1,50. Agora, outro favorito que nós teremos é o PSG contra o Rennes. Cara, o PSG, ele não vinha jogando tão bem assim. Qual não jogar bem do PSG? É um time que tem a posse, é um time que cria muito, mas é um time que vinha pecando muito nas finalizações, perdendo muitos gols, com uma dificuldade muito grande em marcar gols. Tanto que se você pegar os números da temporada dos jogadores que marcam gols no PSG, tem muitos jogadores do meio campo, né? Vitinha, João Neves, bastante mesmo jogadores ali do meio campo. Então é uma dificuldade que o PSG estava tendo. No último jogo, os caras simplesmente pegaram o Marselha, que é o seu principal rival, né? E meteu 5-0, mano. E na declaração dos jogadores, inclusive do Dembélé, na saída de campo, era que o time entrou para dar uma resposta, né? Ao momento, as especulações que estavam sendo criadas. Então o time entrou para dar uma resposta. Contra o Rennes, o PSG tem uma larga vantagem nesse confronto. E nos últimos 2 confrontos foi goleada, né? 4-1 e 5-0. Esse jogo, eu acredito em mais uma vitória do PSG. Para pré-jogo, eu fui numa dupla, tá? Com o PSG ou empate e o PSG para dar 4 chutes no gol, tá? 4 chutes no gol do PSG e o PSG com empate, junto com a vitória do PSV, que é outro também super favorito que teremos nessa sexta-feira, contra uma equipe muito frágil defensivamente. O PSV está sobrando no campeonato holandês. Foi uma dupla que eu fiz, mas no ao vivo eu vou estar de olho na vitória do PSG também, tá? Mas com uma cotação melhor, uma cotação maior. E eu quero ver qual o PSG que vai estar em campo. Se vai ser o PSG que enfrentou o Marselha ou vai ser o PSG dos outros jogos da temporada com dificuldade
em fazer os gols, sabe? Você olha, se assistindo o jogo, você vê que é um time que gira, mas não é objetivo. Então quero ver qual PSG que vai estar em campo, beleza? O Milan vai enfrentar o Pisa, né? É um jogo fora de casa, tá pagando 1,50. É uma boa odds, tá? Para a vitória do Milan, não é uma odds ruim não. Até porque o Pisa é uma das piores equipes da liga, né? Tá aqui na 19ª colocação com 15 pontos, provavelmente vai ser rebaixado. E é um time que tomou 40 gols e só venceu um jogo, porém tem 12 empates, tá? E tem arrancado empate de adversários até grandes, né? Como por exemplo, aqui ó, a Atalanta, né, empatou com 1-1 com o Pisa jogando em casa. Foi a Atalanta nos últimos jogos, mas porque ali não está aparecendo, mas teve contra o Milan também, como vocês estão vendo aqui, ó. Contra o Milan, né, foi um 2-2 na casa do Milan, tá? Então foi um jogo onde o Milan teve dificuldade diante do Pisa. O Milan também é um time que está muito bem no campeonato italiano, né? À toa que aqui o vice-líder com 50 pontos, mas é um time também que poderia estar melhor no campeonato se não deixasse vacilar, perder alguns pontos, como foi com o Pisa, né, dentro de casa. Mas, por exemplo, perdeu ponto para a Fiorentina, que está muito mal na temporada, perdeu ponto para o Genoa, perdeu ponto para Sassuolo, que é um time também defensivamente muito frágil. Então teve pontos que adversários fracos que o Milan acabou tropeçando. E é por esse motivo, né, que é um jogo que eu também deixei para avaliar, para saber como é que vai estar o Milan dentro do jogo, para saber se eu vou estar a favor dessa vitória ou não. Mas de antemão, já adianto, 1,50 contra o Pisa, no momento que os dois times estão vivendo, é uma boa odds. Não é uma odds ruim, não. Para mim tá justa. Não é uma odds que tem valor, um valor muito grande, mas também não é uma odds que tá baixa, não. Para mim é uma odd justa, tá? Justíssima aqui. E eu vou estar de olho para pegar possivelmente essa vitória do Milan. Mas vamos ver em campo como é que vai estar. Agora eu vou entrar em alguns favoritos que podem se complicar. Por exemplo, o Al Ittihad poderia estar na minha lista de favoritos, eu poderia utilizar no pré-jogo. Eu resolvi não utilizar, fazendo ao vivo, por quê? O Al Ittihad perdeu muitos jogadores, né? Perdeu o Benzema pro Al Hilal, perdeu o Kanté, e já não é aquele mesmo time de antes, tá? O Bergwijn não tá jogando, perdeu vários jogadores, a verdade é essa. O último jogo entre eles foi 1-1, o Al Ittihad teve muita dificuldade. Nos últimos jogos, o Al Ittihad tem tido dificuldade em marcar gols. Aí você olha e fala, pô, mas ganhou o último de 7-0. Aqui foi pela Champions Asiática e foi um jogo atípico mesmo. O Al Ittihad foi muito superior, fez um gol logo cedo, isso mudou completamente a partida. Mas antes disso, tinha perdido por 2-0 para o Al Nassr. Foi um time que até criou boas jogadas, muitas jogadas, mas não tinha um cara para fazer gol, que era o Benzema. Chegou o En-Nesyri, mas para mim é uma queda, sabe, de atacante. Contra o Najma, ganhou por apenas 1-0, com muita dificuldade. Empatou com o Al-Fateh, e aqui foi um empate que eles conseguiram empate no final do jogo. Contra o Al-Qudud, foi uma vitória onde eles só venceram no final do jogo, né? Foi 2-1, com muita dificuldade. Aí perdeu para o Al-Qadsiaya, perdeu para o Al-Ittifaq, empatou com o Damak. Então, assim, são muitos jogos de oscilação desse Al-Ittihad. Por isso que essa odds 1,28 eu achei uma odds baixa, só por conta disso, desse momento. Então ainda não é o momento de apostar no Al Ittihad no pré-jogo. Outra coisa, outro jogo que teremos, o Al Ahly contra o Al Shabab. É um jogo fora de casa do Al Ahly. E aqui é um certo clássico, tá? Uma equipe de Riyadh contra uma equipe de Jeddah. O Al Shabab tem até bons jogadores, mas está fazendo uma temporada muito abaixo, muito ruim mesmo. Então está aqui na 13ª colocação. Obviamente, o Al Ahly é muito favorito para esse confronto. Tanto ofensivamente é forte, não tão forte como o Al Nassr ou o Al Hilal, mas é muito forte, até porque tem jogadores de muita qualidade como o Mahrez, o Toney, que para mim é um dos melhores jogadores da Liga Saudita, o Galeno, o Matheus Gonçalves, tá faltando mais o Kessié. São excelentes jogadores do Al Ahly. Eles são favoritos, por isso está pagando em 53, para mim também é uma odd justa, tá? Mas vai jogar fora de casa. E o grande ponto para mim do Al Ahly é a defesa. É a melhor defesa da liga, só tomou 12 gols, tá? É um ponto também bem relevante. Como eu falei, o Al Ahly é favorito, mas eu vou levar para ao vivo porque não é tão favorito assim, tão confiável assim para apostar no pré-jogo. Vou levar para ao vivo. Se estiver criando muitas jogadas, eu entro a favor dessa vitória no ao vivo. Eu decidi trabalhar assim nesses jogos que são meio duvidosos, tá? E continuando aqui,
jogos até parecidos, né, com o que eu falei do Al-Ahly, o Benfica vai enfrentar o Santa Clara. O Santa Clara não copiou não o símbolo o escudo do Benfica, vamos? Loucura, velho. O Benfica vai ter jogo importante contra o Real Madrid, né? Contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que é agora já na próxima semana, né? Na próxima semana, na quarta-feira. Eu não sei se é na terça ou é na quarta o jogo do Benfica ou Real Madrid, mas é na terça ou quarta de Carnaval, tá? Eu acho que é na quarta-feira. E cara, provavelmente a gente pode ver um Benfica com o time reserva aqui, tá? Poupando vários jogadores, porque obviamente vai focar nessa Champions League, em eliminar o Real Madrid, que é um adversário fraco. E visto que, obviamente, dá para brigar por a segunda colocação, ainda dá para brigar pelo título, eles vão querer vencer essa partida, mas a prioridade é a Champions. O time do Benfica se defende muito bem mesmo. Tanto que tomou só 12 gols e ainda não perdeu nenhum jogo. É o único time invicto no Campeonato Português. E vai enfrentar um Santa Clara que está muito mal nessa temporada, principalmente ofensivamente. Por isso que eu acredito sim que o Benfica deve ganhar esse jogo, né? Porém, aí tem esse porém, se for com um time misto, aí fica complicado a gente apostar no pré-jogo, né? E é só por esse motivo que eu não vou na vitória do Benfica. Vamos? É porque, por mais que no último jogo só foi fazer o gol ali nos acréscimos, teve muita dificuldade, mas criou muitas jogadas, muitas chances, mas pode ir com o time reserva. E aí, meu irmão, a gente como apostador, a gente não pode botar dinheiro em um time reserva, né? Em um time misto reserva. Isso já mostra, já tira até o peso do jogo em relação ao comprometimento do time para ganhar aquela partida, né? A partir do momento que o técnico começa a poupar jogadores, até os caras que vêm do banco entram mais relaxado. Isso pode ser bom, mas a probabilidade maior de ser ruim. Por experiência, a probabilidade maior de ser ruim. Eu não aposto em time que entra em jogo que o time entra com uns reservas. Eu não confio mesmo. E o Borussia Dortmund vai enfrentar o Mainz. Também é outro favorito que nós teremos. E nesse caso, cara, aqui, eu acredito, obviamente, na vitória do Borussia, que está muito bem no campeonato, só perdeu uma partida, assim como o Bayern. O Mainz está lá na parte de baixo, só que o Mainz vem numa retomada muito boa, tá? O Mainz estava aqui na zona de rebaixamento, e olha como subiu já na tabela. Porque nos últimos jogos, o Mainz não tem um time para brigar por rebaixamento, é um time bom. E nos últimos jogos ele tem melhorado, né? Venceu o Augsburg, venceu o Leipzig, venceu o Wolfsburg, venceu o Heidenheim e teve a derrota aqui para o Colônia. Você percebe que agora a sequência do Mainz, que era só derrota, agora está sendo empate ou vitória. Só com uma derrota nos últimos 10 jogos. Esse foi o fator também que me fez não apostar no Borussia Dortmund no pré-jogo. Aqui, se você quiser apostar no pré-jogo, nesse jogo aqui, eu recomendo utilizar o empate anula. É uma boa utilizar esse empate anula. E também, obviamente, o mais de 1,5 é uma boa. O ambos marcam, eu não descarto, mas só leve isso aqui para ao vivo, porque o Borussia tem uma das melhores defesas da Bundesliga nessa temporada. Mas o empate anula para se utilizar nenhuma dupla, eu considero como uma boa opção aqui de aposta. Beleza? Agora no ao vivo a gente vai estar de olho, obviamente, na possível vitória do Borussia. E para finalizar, teremos o Chelsea enfrentando o Hull City, está pagando em 30. Se o Chelsea for com um time... Eu sei que o Chelsea vai poupar muita gente, tá? Mas se for com um time minimamente competitivo, com a maioria dos titulares, eu vou apostar na vitória no pré-jogo, na vitória do Chelsea e empate anula Borussia Dortmund. Já estou engatilhado essa duplinha no pré-jogo, mas só se o Chelsea for com o time ali mais titular do que reservas. E o Mônaco é um time que é favorito diante do Nantes, jogando dentro de casa. O Nantes é muito ruim, só que o Mônaco é um time também que oscila bastante, que não tem minha confiança. Por isso que é um jogo também que eu só trabalho no ao vivo. No canal Ligue 1, eu só confio no PSG e no empate anula do Lens. Né? É os únicos times que eu confio. Mônaco, Lille, Marselha, Lyon são times que eu costumo não confiar. O Lyon até agora está dando para apostar para marcar pelo menos um gol, né, nas partidas, por causa do Endrick, mas são times que eu não costumo confiar porque oscila bastante, tá? Galera, é isso. Uma sexta-feira que geralmente é com poucos jogos, mas nessa, graças a Deus, tem bastante.